Boa noite, pessoal. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Temos um conteúdo novo para vermos hoje, né? Estamos aí já adentrando a reta final do nosso semestre. Conseguimos vencer mais essa etapa, né? E estamos aí também na reta final do nosso conteúdo. Durante todo o período de aula nesse semestre, a gente viu aí as ferramentas utilizadas para fazer a análise das demonstrações contábeis, verificamos o processo de análise horizontal e vertical, também entendemos os índices econômicos financeiros, os índices os coeficientes, né, ou quocientes de análise, e entendemos aí que através dessa correlação das demonstrações contábeis, é possível chegarmos a algumas conclusões de como está a situação econômica e financeira das empresas, né? Através das demonstrações contábeis, a gente, então, pode fazer essa leitura e conseguir medir até que ponto a empresa está mais endividada ou menos endividada, até que ponto a empresa possui recurso suficiente para liquidar as suas obrigações, que são os nossos índices de liquidez. A gente consegue perceber se a empresa tem alguma deficiência no recebimento ou no pagamento de fornecedores, ou recebimento de clientes, através dos índices de atividade, né, conseguimos medir aí o quanto ela fica com seu estoque parado, o quanto ela demora para pagar o seu fornecedor, o quanto ela demora para receber dos seus clientes. E também a gente consegue medir aí a questão da lucratividade, entender até que ponto, economicamente falando, né, a empresa está bem, é viável, é interessante e consegue trazer aí um retorno para os seus acionistas. Então, todas essas informações a gente consegue extrair dessa correlação das análises das demonstrações contábeis, né? Essa relação entre ativo e IDRE, essa relação ou correlação entre as contas patrimoniais, né? E as contas de resultado. Então, a gente consegue tirar aí uma informação riquíssima que nos dá segurança em fornecer para determinadas empresas, né? O objetivo principal da análise é justamente esse, os bancos usam muito a análise das demonstrações contábeis justamente para ter essa segurança em fornecer empréstimos e financiamentos, né? Mesmo que às vezes com garantia e às vezes sem garantia, através da análise é possível sentir aí um pouco mais a situação favorável da empresa ou desfavorável, né? Então, essa análise, no nosso dia a dia, a gente às vezes acaba não utilizando, né? Mas quem trabalha nas instituições financeiras, os investidores, quando fazem o investimento na Bolsa de Valores, esses índices todos são muito úteis, né? Para que se consiga chegar a essa condição mais segura de conceder crédito ou de comprar ações, né? E também de investir em determinado negócio, também é muito usado, né? Então, é um diferencial que a gente pode oferecer aos nossos clientes nos escritórios de contabilidade, nas empresas, como contadores, né? Se a gente souber entender e fizer esses cálculos de análise de índices econômicos financeiros, a gente consegue, então, ajudar aí o empresário em algumas decisões, em trabalhar algumas contas contábeis, algumas informações que estão acontecendo dentro da empresa, e tudo isso é bastante vantajoso para a empresa e a gente consegue oferecer um trabalho de qualidade, né? Atualmente, as empresas que usam mais os índices econômicos financeiros são aquelas que trabalham aí com licitações, trabalham com órgãos públicos, principalmente, né, nas licitações, que geralmente os editais de licitação, eles solicitam essa informação, né, para poder medir até que ponto a empresa tem condições de atender determinado edital e atender determinado fornecimento. Tudo isso acontece através, então, além das demonstrações entregues, outras informações de certidões negativas, eles também solicitam aí os índices econômicos financeiros, né? Então, é uma ferramenta que é bem usada e é bem útil para a gente enquanto contador, né? Bom,
Na aula de hoje, nosso objetivo é falarmos um pouco mais dessa análise, mas principalmente falando de uma demonstração que é uma demonstração relativamente nova, ela não tem a mesma idade do balanço patrimonial e do DRE, mas é uma demonstração que acaba sendo interessante para uma análise, principalmente de como a empresa contribui com a sociedade onde ela está inserida. E essa demonstração é chamada de DVA. Então, uma das alterações propostas na legislação era a introdução de uma nova demonstração, a demonstração do valor adicionado, como parte integrante das demonstrações contábeis. Essa alteração, no entanto, não foi contemplada pela Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, que dispõe sobre as sociedades por ações. Então, essa demonstração contábil, apesar de ser uma demonstração que é apresentada pelas SAs, pelas grandes corporações, ela não é obrigatória, né? A Lei 10.303, que alterou alguns artigos e algumas situações da Lei 6.404, que foi justamente a inserção aí da demonstração de fluxo de caixa, né? A DFC, e também as notas explicativas e a internacionalização das demonstrações contábeis. Então, o objetivo dessa lei foi justamente trazer uma contabilidade mais moderna para as empresas. E o objetivo era inserir também a DVA como uma demonstração obrigatória. Porém, ela não foi acatada, essa alteração, e a DVA se torna, então, uma demonstração alternativa. Porém, as grandes empresas, com toda certeza, fazem a publicação, porque o objetivo da DVA é mostrar principalmente aonde a riqueza gerada pela empresa foi aplicada, o quanto a empresa investiu em mão de obra, investiu em recursos humanos, destinou do seu faturamento para o governo através de impostos, né? O quanto a empresa, algumas ramificações aí da DVA mostram até o quanto a empresa investiu em bolsas de estudo, em incentivos, doações e assim por diante. Então, é um relatório que interessa muito à sociedade, é uma demonstração que interessa bastante a quem está investindo na empresa, porque quando a empresa se preocupa com o meio social onde ela está inserida, ela demonstra que ela é uma empresa mais humana, né? E isso tudo chama a atenção de muitos investidores. Então, é uma demonstração que a gente, às vezes, acaba não vendo no nosso dia a dia, né? Nas pequenas empresas, nas microempresas, mas é uma demonstração que, com certeza, vocês já aprenderam, né? Lá em contabilidade intermediária, né? Ou contabilidade avançada, vocês já devem ter visto essa demonstração. E o objetivo aqui, então, é a gente entender que índices ou que indicadores a gente consegue extrair dessa demonstração chamada DVA. No Brasil, portanto, atualmente ainda não há obrigatoriedade da publicação da DVA e nem existem normas e procedimentos contábeis que regulamentem a sua forma de elaboração e apresentação. Então, existem sugestões de demonstração, sugestões de formato, né? Mas não é uma demonstração ainda obrigatória, não existe uma lei que regulamente a forma de demonstrar e de apresentar esse relatório, diferente do balanço patrimonial e DRE, né? A DVA fornece uma visão bem abrangente sobre a real capacidade de uma entidade produzir riqueza, no sentido de agregar ou adicionar valor ao seu patrimônio, e sobre a forma de como distribui essa riqueza entre os diversos fatores de produção, trabalho, capital próprio, de terceiros e governo. Então, como eu já havia comentado, a DVA tem essa finalidade, né? De mostrar a riqueza que a empresa produziu e como essa riqueza foi distribuída, como ela foi aproveitada e destinada a determinadas áreas, né? Como a área de produção, trabalhador, capital próprio, governo e assim por diante.
Aqui nós temos um modelo de DVA, um modelo sugerido, né, para a DVA, dentro do autor Marques e Lopes. Então, ela tem aqui alguns segmentos, né? O primeiro segmento é o segmento das receitas, que traz, então, as vendas de mercadorias e produtos e serviços, provisão para devedores duvidosos ou reversão, e as receitas não operacionais. Então, nesse primeiro montante aqui de contas, eu vou demonstrar as receitas, o quanto a empresa teve de faturamento, o quanto ela teve de receita não operacional. Não operacional envolve a questão de vendas de imobilizados, de dividendos recebidos, né, equivalência patrimonial, de receitas financeiras, enfim, valores que geraram receita de forma geral são mencionadas aqui no item 1. No item 2, nós vamos verificar os insumos adquiridos de terceiros. Então, tudo que nós adquirimos, incluindo os impostos incidentes nas notas fiscais, nós vamos mencionar aqui: matérias-primas consumidas, custo de mercadoria e serviços vendidos, materiais, energia, serviços de terceiros e outros, perda e recuperação de valores ativos, tudo isso a gente lança aqui nesses insumos adquiridos de terceiros. Por aqui a gente já consegue perceber o quanto a empresa gastou, né, dentro do seu processo de fabricação, do seu processo de comercialização ou prestação de serviço. Depois nós temos o item 3, que é o valor adicionado bruto, ou seja, receitas menos os insumos adquiridos de terceiros. Teremos, então, uma igualdade que, como se fosse lá o nosso resultado operacional bruto no DRE, né? Basicamente, não quer dizer que seja o mesmo valor, mas é um valor semelhante. Depois nós temos item 4, que são as retenções, as depreciações, amortizações e exaustões. Então, aqui vai ser mencionado todos os desgastes que houveram nos nossos equipamentos, né? Que foram utilizados no processo produtivo e administrativo da empresa. E no item 6, o valor adicionado líquido produzido pela empresa, ou seja, quanto realmente sobrou para a empresa, né? Como o valor produzido pela entidade, o valor adicionado produzido, ou seja, o resultado disponível pela empresa, né? Para que se pudesse, então, fazer aí toda essa distribuição depois nas mais variadas áreas de atuação, né? Esse valor adicionado líquido ainda, que é a somatória, que é a diminuição do valor adicionado menos as retenções, ele sofre mais uma adição, que são valores adicionados recebidos em transferência. Receitas financeiras, eu tinha dito receita financeira, algumas empresas colocam aqui, não operacionais, mas também pode ser colocado aqui no item 6, receitas financeiras e resultado de equivalência patrimonial, que são valores recebidos que não são da atividade da empresa em si, e que são, sim, de atividades de outros ramos de negócio, como bolsa de valores, como quando há um investimento por parte da empresa em relação ao outro CNPJ, né? Então, esses itens podem ser segregados e colocados aqui. Dessa forma, a gente chega a mais uma igualdade, que eu vou chamar de valor adicionado total a distribuir. Ou seja, aqui nós vamos ter a riqueza que a empresa teve ou conseguiu obter no período, né? E que vai ser aplicado em alguns segmentos, ou seja, que foi distribuído para alguns segmentos. E esses segmentos estão mencionados aqui no item 8, distribuição do valor adicionado, né? Lembrando que o item 8 deve ser exatamente igual ao item 7, ou seja, quando eu chego a esse valor adicionado total a distribuir, ele vai fechar, essa igualdade aqui vai fechar com o total de distribuição do valor adicionado. Aonde eu vou aplicar esse recurso que a empresa gerou? Pessoal em encargos, então toda a questão de mão de obra em encargos sociais, impostos, taxas e contribuições, então todos os impostos incidentes da empresa, sejam eles sobre faturamento, sejam eles sobre resultado, né? As taxas e contribuições, então tudo que foi repassado para o governo. Depois, 6.3,
Juros e aluguéis, observem que aqui eu vou mencionar o aluguel, inclusive, que eu tenho de imóvel, de equipamentos, de veículos, né? Tudo isso vai estar aqui separado, né? Para que fique bem claro aonde foi aplicado esse lucro obtido. Juros sobre capital próprio e dividendos, quando há aí justamente a remuneração dos acionistas da empresa em relação ao patrimônio líquido, existe a questão do juros sobre capital próprio, que é uma permissão de geração de despesa dentro da empresa, porque eu preciso remunerar através de juros os meus acionistas, por eles terem investido dentro do negócio, né? E por eles estarem aí reservando parte do lucro, o capital social investido e outras reservas, tudo isso eu posso remunerar esses meus acionistas através do juros sobre capital próprio e também dividendos, que é a parte da distribuição de resultado, quando eu remunero os sócios mediante o lucro que a empresa obteve. E ainda o 6,5 são os lucros retidos, quando eu faço aí justamente uma reserva de capital, uma reserva de lucro, uma reserva de contingência. Então, tudo isso eu vou mencionar aqui. E ainda prejuízo do exercício, quando há um prejuízo no exercício, eu também vou mencionar aqui nesse item 8. Então, vejam que tudo que sobrou lá no DRE, do lucro líquido, né, dentro do exercício, ele vai ser distribuído de alguma forma aqui. Não só o que sobrou no DRE, mas das receitas geradas, né, tirando fornecedores, custos e assim por diante, o quanto sobrou para ser aplicado na empresa de forma geral. Então, eu consigo perceber aqui, é possível até fazer percentuais aqui de quanto a empresa investiu, né, do seu valor adicionado para a área de recursos humanos, área de governo, ou aluguéis de terceiros, ou ainda para os seus acionistas, ok? Então, esse é o relatório chamado DVA, e essa é a principal função, né? Mostrar, então, o valor que foi adicionado à sociedade de forma geral, tanto o público interno quanto o público externo. E desse relatório, então, é possível nós tirarmos alguns indicadores para conseguirmos medir aí a eficiência da empresa, medir o quanto a empresa tem dedicado parte do seu resultado para contribuir com o meio em que ela está inserida, né? Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o DVA da empresa Magazine Luiza. Eu até postei para vocês no AVA esse relatório, né? Então, o Magazine Luiza é uma empresa bastante moderna, é uma empresa que está muito atuante no mercado, na parte de comércio varejista, né? E a gente pode observar aqui, dentro do seu relatório, a composição semelhante àquele exemplo que eu mostrei lá para vocês. Só que aqui no Magazine Luiza, eles têm ainda uma segregação um pouquinho diferente, porque justamente, como a gente mencionou também, não existe uma norma para essa demonstração. Porém, a empresa segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então, aqui no consolidado em 2019, que é do grupo empresarial, temos aqui as receitas, vendas de mercadoria, produtos e serviços, provisão para crédito de liquidação duvidosa, né? Então, de venda de mercadorias, produtos e serviços, 23 milhões, né? Valores expressos em milhares. Então, 23 milhões que a empresa aqui demonstrou. Provisão para crédito de liquidação duvidosa são aqueles valores que são tidos como valores de perda, né, de crédito, ou seja, de perda de venda, quando a empresa já não tem mais esperança de receber dos seus clientes, então ela diminui aqui esse valor, e ainda outras receitas operacionais, provavelmente venda de algum imobilizado, venda de veículos, imóveis, ou algo nesse sentido, então aparece aqui como outras receitas operacionais. Ou ainda, quando existe aí alguma outra venda que não seja do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Tem, então, um total de receita em 2019 de 23.890. Insumos adquiridos de terceiros, então, quanto ela comprou aí mercadoria nos seus fornecedores, o custo das mercadorias revendidas e das prestações de serviço,
materiais, energia, serviços de terceiros e outros, e ainda perdas e recuperação de valores do ativo. Então, ela teve aí no seu montante de insumos adquiridos de terceiros 17 milhões. E chega-se ao valor adicionado bruto de 5.895. Diminui aqui, então, a depreciação, ela chega a um valor adicionado líquido produzido pela entidade, 5.408. E aqui ela vai ter, então, resultado de equivalência patrimonial e receitas financeiras. Fechando, então, o valor adicionado total a distribuir de 6.076. E aqui, como foi distribuído esses 6.076? Então, teve a distribuição do valor adicionado para o pessoal em encargos, né? Que deu aqui 1.842, que é remunerações diretas, salários, remunerações, benefícios que a empresa concedeu e FGTS, dando um total de 1.842. Impostos e taxas, vejam que aqui na demonstração foi segregado em federais, estaduais e municipais, o quanto que a empresa, então, contribuiu, ou seja, repassou para o governo através dos impostos, né? A remuneração de capital de terceiros, juros, aluguéis de outras remunerações, 797 mil. E a remuneração de capital próprio, que são os dividendos e juros sobre capital próprio e ainda lucros retidos, que são aqueles lucros que a empresa deixou disponível lá dentro das reservas, né? As reservas, algumas delas são obrigatórias, reservas legais, e algumas são opcionais. E a empresa, então, aqui nos lucros retidos, ela deixou 460 mil. Totalizando aqui de remuneração de capital próprio, 921 mil. E vejam que esses 6.076 fecha exatamente com o valor adicionado total a distribuir de 6.076. Então, essa é a prova real de que a demonstração, depois de lançadas as informações, ela fecha exatamente com o valor adicionado total disponível para a empresa distribuir. Ok? Então, aqui, esse é a demonstração de valor adicionado, a DVA, e dela a gente consegue extrair alguns indicadores que mostram justamente essa eficiência da empresa. Ok? Bom, diante disso, nós temos o primeiro indicador, a participação no valor adicionado total. Os índices demonstrados a seguir indicam, respectivamente, qual o percentual de participação de empregados, governos e terceiros e acionistas no valor adicionado total a distribuir. Participação de empregados no valor adicionado pode ser obtida através da seguinte fórmula. VADE, que é o valor adicionado distribuído aos empregados, dividido pelo valor adicionado total a distribuir, né? Vezes 100. A análise que se tem desse indicador é que ele evidencia o quanto de valor adicionado a entidade está destinando à sua força de trabalho, né? Então, vamos verificar aqui o valor, como ficaria esse indicador, né? Dentro de uma planilha de análise que a gente já colocou aqui a fórmula para vocês, né? Depois eu vou postar para vocês essa planilha, a exemplo que a gente faz sempre. Então, valor adicionado distribuído aos empregados. Essa PVA. Então, somente aos empregados. Nós vamos observar aqui o relatório da Magazine Luiza. Então, ó, pessoal em encargos, remuneração indireta, benefícios e FGTS. Vamos fazer para o ano de 2018, primeiramente. Vou colocar aqui. Vou acrescentar uma linha aqui. Então, vamos ter para o ano de 2018. Qual foi o valor em 2018, então? Um total de 1.356.657. 1.356.657. Esse foi o valor de distribuição, ou seja, de investimento realizado no pessoal da empresa, ou seja, no recurso humano que a empresa teve. Depois,
Vamos dividir isso pelo valor adicionado total a distribuir, 4.837 e 427. Vamos ter, então, esse indicador para o ano de 2018, fazendo a divisão e multiplicando por 100, né? Multiplicando por 100, ou aqui no Excel, clicando no percentual, eu já vou ter, então, esse indicador, que vai apresentar 28,05. Então, conforme a nossa interpretação, aqui no enunciado, né? Quanto de valor adicionado a entidade está destinando à sua força de trabalho, né? Então, posso colocar aqui. A empresa Magazine Luiza, vou colocar Magalu, né? Destinou a sua força de trabalho um total de 28%, ou 28,05%, do valor adicionado. Total. Total de 28 anos, valor adicionado, total, em 2018, né? Ok? Então, essa aqui foi a nossa fórmula para o ano de 2018. Vamos ver como é que ficaria, como é que ficou, né? No caso, em 2019. Vou colocar uma linha aqui mais. Então, 28,05 foi quanto eu consegui para 2018. E para 2019, como é que ficaria? Então, vamos lá. Observando na DVA, o total de força-tarefa ou de recurso distribuído para pessoal em cargos, 1.842.369. 1.842.369. Esse valor, então, dividido pelo total, também observado aqui na DVA, valor adicionado total a distribuir, 6.076.346. 6.076.346. 346, muito bem. Esse, então, vai ser o número que eu tenho para o ano de 2019. Vou até colocar aqui 2019 para a gente lembrar. Esse indicador ficou para o ano de 2019. Dividindo, então, 1.842 por 6.076, nós vamos chegar aqui a um percentual de 30,32. Ou seja, para 2019, o Magazine Luiza utilizou de todo o seu valor adicionado total a distribuir, né? Ela distribuiu praticamente um terço de todo o valor a distribuir, ela distribuiu para a sua equipe, para o seu pessoal, né? Então, aqui também. E essa foi, então, ó, 28,05 do valor adicionado de 2018, e a gente pode colocar aqui, e em 2019, um total de 30,32%, né? O valor adicionado a distribuir. Então, é bem interessante porque a gente consegue perceber o quanto a empresa dedica, né, do seu recurso, da sua riqueza produzida para a sua equipe, para os seus empregados, o quanto a empresa
é humana, o quanto ela distribui, então, para quem faz a coisa acontecer, para quem realmente põe a mão na massa, né? E faz a empresa obter o seu resultado. Então, é bem interessante esse índice, né? Porque isso ajuda a gente a interpretar o quanto a empresa tem aí de visão para com os seus empregados. Ok? Então, esse é o índice PVA. Participação do valor adicionado total dos empregados, né? Ou participação dos empregados no valor adicionado. Ok? Tá claro para vocês até aqui, gente? Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Muito bem. Se não falaram nada, é porque estão, né? Parto desse princípio. Vamos lá. Continuando então com o indicador. Depois nós vamos ter um outro indicador, que é a participação do governo ou de governos no valor adicionado. Quanto a empresa distribuiu para o governo através dos impostos incidentes, né? Nesta operação que eu vou chamar de participação dos governos no valor adicionado. Então, PGVA. Ok? Nesse caso, eu vou ter aqui o valor adicionado distribuído aos governos. Então, vou olhar lá na minha DVA, quanto foi destinado ao governo. Em 2018, 2.088.429. 2.088.429. Esse formato aqui que fica melhor para 2.088.429. E vou dividir pelo valor adicionado total a distribuir em 2018, que foi 4.837. Nesse caso, chegamos à conclusão de que a empresa destinou ao governo um percentual de 43,17% de todo o valor produzido, né, toda a riqueza produzida pela empresa para distribuição. Ou seja, quase a metade de toda a riqueza produzida pela empresa foi destinado aos governos, né? Governo estadual, municipal e federal. Ok? Então, por aqui a gente consegue perceber que o governo levou uma fatia bem maior até mesmo do que os empregados, né? E depois vamos ver dos acionistas como é que fica, né? Então, é só para a gente ter uma noção, né, de quanto o governo abocanha aqui em relação à receita que a empresa tem, né? Para o ano de 2019, vamos observar aqui quanto foi a parte dos impostos pagos pela empresa. 2.514.795. 2.514.795. Então, 41,39% de todo o valor adicionado a distribuir foi destinado, então, ao governo, né? Ok? E aqui a gente pode colocar como interpretação a empresa, nossa contribuição da entidade à sociedade por meio de pagamento de tributos. A empresa utilizou do seu valor adicionado a distribuir um percentual de 43,17% em 2018 e em 2019, 41,39%. Então, a título de interpretação, a gente tem esse detalhe, que a empresa, então, investiu aqui
No ano de 2018, 43,17 e em 2019, 41,39. Então, vejam que aqui eu estou discriminando, né, o quanto que o governo recebeu aqui da empresa em relação à sua riqueza a ser distribuída, né? O que não foi pouco, ok? Tá entendido até aqui? Podemos ir para o próximo, então? Legal. Vamos, então, para o próximo indicador. Participação de terceiros no valor adicionado. Então, valor adicionado distribuído a terceiros, dividido pelo valor adicionado total a distribuir. Então, o PTVA, que é participação de terceiros no valor adicionado, demonstra o quanto da riqueza gerada pela entidade está sendo destinada aos financiadores, sob a forma de juros e aluguéis, e também de royalties, franquias e direitos autorais, certo? Então, é aquilo que pertence ou que eu remunero pessoas que não fazem parte do quadro societário, né? Então, aqueles que investem na empresa recebem aí os juros, dividendos, royalties, né? De forma geral. E eu, então, vou fazer a medição aqui de quanto desse montante de valor adicionado total ficou para esse grupo de participantes, que é justamente essa parte aqui, ó, remuneração de capital de terceiros. Então, em 2018, a Magazine Luiza fez um investimento, ou distribuiu, né, para terceiros, 794.912. R$ 794.912. Chegando a um percentual, então, de 16,43. Vou pintar de uma outra cor aqui, para a gente poder destacar, né? Eu quis colocar tudo aqui junto, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vamos ver aqui para o ano de 2019. Para 2019, vamos ver quanto que ela, então, entregou como remuneração de capital de terceiros. 797.354. Deu um total de 13,12 de remuneração a terceiros, né? Então, ficou mais ou menos parecido, diminuiu um pouquinho, da mesma forma que, aumentou em 2019 a parte de investimento em mão de obra, em pessoal, diminuiu um pouquinho a parte do governo e diminuiu um pouquinho a parte de terceiros, ok? A mesma linha de raciocínio, agora, para os acionistas. O quanto sobrou para os acionistas, né? Antes disso, vamos escrever aqui a interpretação. Então, foi destinado a terceiros um percentual de 16,43% em 2018 e 13,12% em 2019. O total a distribuir o valor adicionado. E agora, então, o próximo indicador. Participação de acionistas no valor adicionado, PAVA. A fórmula, então, é o valor adicionado distribuído aos acionistas dividido pelo valor adicionado total a distribuir. Demonstra o quanto da riqueza gerada pela entidade
está sendo destinado aos sócios da organização. Nesse caso, vamos ter, então, como fórmula, né? VADA, que é o valor adicionado distribuído aos sócios, ou vamos obter esse resultado, esse número, né? Aqui, nesse último quadrante aqui da demonstração, em 2018, 597.429. 597.429. Dividido, então, pelo valor adicionado total a distribuir, que foi 4.837, vamos chegar a 12,35. Então, observe, o acionista, aquele que investe o seu capital, seu tempo, a sua dedicação à empresa, recebeu do valor adicionado 12,35%. O governo, 43,17%. Os empregados, o recurso humano da empresa, 28,05%. Então, por aqui a gente começa a medir, né, o quanto cada segmento recebe do valor de riqueza a ser distribuído pela empresa. Né? Os acionistas são os que menos recebem. Os terceiros recebem mais que os próprios acionistas, que os próprios geradores do negócio, né? Então, a gente observa que o sócio, por aqui, já começa a perceber que, às vezes, é melhor, é mais interessante investir em um negócio como acionista, não como acionista, mas como terceiro, né? Do que comprar capital social, ter capital social de uma organização. Dependendo, o segmento, às vezes, não vale muito a pena, né? Bom, vamos ver aqui para 2019 como é que ficou. Então, vamos lá na DVA, em 2019, 921.828. 15,17. Já melhorou bastante em 2019, em relação a terceiros, né? Já teve um crescimento aqui de distribuição para os acionistas e não chegou aí nem na metade, né? Do que o governo levou dessa fatia toda e do que os empregados também receberam dessa fatia toda distribuída. Tá? Então, aqui a gente pode colocar da mesma forma a interpretação, né, desse indicador. Percebeu-se que o valor destinado aos acionistas em relação ao valor adicionado foi de 12,35% para 2018 e 15,17% para o ano 2019. Ok? Então, essa é a interpretação desse coeficiente, né, desse indicador, em relação à DVA, no que tange aí aos acionistas. Ok? Então, vejam, por aqui a gente consegue ter uma noção de como a riqueza da empresa está sendo aplicada, né? Aonde está sendo aplicada. Vou só ajeitar aqui para ficar bem bonitinho para vocês. Total. Para ficar legalzinho para vocês terem um modelo bonitinho. Eu não sou tão perfeccionista, mas às vezes a gente se torna. Da mesma forma que os meus quadros são bem organizados quando eu escrevo na lousa, né? Aqui também precisa ser. Então, não vamos fugir ao padrão. Saudade de escrever no quadro branco. Só Deus sabe. Vou botar um verdinho aqui, aqui vamos botar um verdinho também.
Aí um amarelinho aqui, aqui, para ficar bem padronizado, né? Para vocês dizerem depois que eu sou bem caprichoso. A avaliação já passou, mas tudo bem. Só para eu dizer para vocês, eu agradeço a avaliação que vocês fizeram, né? Desse professor que vos fala. Eu só não entendi alguns que disseram que o professor não interage muito com os alunos, né? Não permite a interação. De todos que responderam, acho que uns 4 a 5 colocaram numa das alternativas, que pergunta lá se o professor aproveita o conhecimento e a interação dos alunos, né? Em relação às suas aulas. Só queria dizer para vocês que às vezes não tem como. Nós estamos trabalhando virtualmente, não tem como eu interagir com vocês, a não ser que vocês queiram, aí eu deixo vocês falarem, né? Mas só que quando pergunto, vocês nem falam nada, então não entendi muito bem, mas tudo bem, faz parte, né? Alguns alunos respondem a avaliação sem perceber o que estão respondendo, né? Muito bem, vamos continuar aqui com os nossos indicadores, então. Agora, nós temos indicadores de geração do valor adicionado. Até então, nós vimos indicadores de participação. Agora, indicadores de geração do valor adicionado. O primeiro indicador que nós temos aqui desse grupo, né, de geração de valor adicionado, é o grau de contribuição dos ativos para gerar riqueza. Ou seja, nesse indicador, nós vamos verificar o quanto o ativo total da entidade contribuiu para gerar a riqueza chamada valor adicionado total a distribuir. Então, vamos ver essa proporção, quanto, né, esse indicador trouxe aqui, ou quanto esse ativo da empresa, ele foi necessário, foi utilizado para gerar, então, essa riqueza que a empresa tem aí a distribuir, ou um valor adicionado total a distribuir. A fórmula para obter esse indicador é valor adicionado total a distribuir dividido pelo ativo total. Então, vamos aqui para nossas fórmulas. Vamos ter, então, o ano de 2018 e 2019, também, seguindo o mesmo raciocínio, né? Primeiro indicador, GCAGR. São siglas que não é muito fácil de gravar, né, gente? Precisam de convir comigo. Mas é importante sempre eu ter aí uma colinha, né? Como é que a gente chama quando tem os gráficos lá? Um sumário, né? De siglas, fica mais fácil para a gente entender. Então, grau de contribuição dos ativos para gerar riqueza. Grau de contribuição de ativos para a geração de riqueza. Valor adicionado total a distribuir. Podemos fazer uma colinha do valor que nós temos aqui, ó. Ok? R$ 4.837.427. Agora precisamos encontrar o ativo total. Deixa eu ver se eu tenho aqui Magazine Luiza. Ativo total, ó. Balanços patrimoniais, 31 de dezembro de 2019 e 2018. Ativo total consolidado. Total do ativo, 8.796.741. R$ 796.741. E aqui vamos dividir um pelo outro e multiplicar por 100. Significa aqui dizer que do total do ativo, ou esse ativo, né, ele contribuiu para gerar o valor adicionado a distribuir em 54,99%, ou seja, 55% do ativo gerou essa riqueza, né? Ou proporcionou a riqueza que nós estamos utilizando, que é o que nós temos aqui na interpretação. Mostra quanto o ativo da entidade contribuiu para a geração de riqueza. Então, o ativo contribuiu
para a geração de riquezas em 2018 com 55%. Não existe um máximo ou um mínimo, né? Quanto maior esse indicador, melhor. Quanto maior, mais eu vou mostrar a minha potência, né? Como empresa, em utilizar os recursos do meu ativo para transformar em riqueza, né? Esse é o objetivo desse indicador. Então, não tem como eu dizer, se não for até tantos por cento, tá ruim. Não é dessa forma que eu interpreto, né? O bom é que eu faça, obviamente, uma análise de quanto maior esse indicador, melhor, porque quanto maior, mais eu estou utilizando todo o ativo da empresa, o imobilizado, a questão dos recursos, das contas de cliente, do estoque, das ferramentas, e até mesmo dos meus investimentos, né? Tudo isso, então, demonstra essa minha capacidade, ok? Essa capacidade de utilizar o patrimônio da empresa para gerar mais riqueza, ok? Para o ano de 2019, então vamos colar aqui também, ó, VAT, que é o valor adicionado total, 6 milhões, 076, 346. Então vamos usar aqui essa mesma. Não deu. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso. E agora vamos ver, então, o total do ativo em 2019, né? Em 2019, tivemos aqui um total de ativo. Olha que como aumentou o ativo, né? Do Magazine Luiza de 2018 para 2019. Obviamente, porque houve aqui um aumento de imobilizado, de intangível, direitos de uso de arrendamento, ó, aumentou bastante também. Houve um valor significativo de títulos a recuperar. Ó. Então, houve aqui um aumento bem significativo. Equivalentes de caixa aumentou, diminuiu. Aqui, houve um aumento aqui de contas a receber de estoques, né? Tá? E teve títulos e valores mobiliários e outros ativos financeiros. Provavelmente, como a Magazine Luiza ela está na Bolsa de Valores, houve aí uma captação de recursos, de debêntures, alguma coisa nesse sentido, que fez com que aumentasse aí um valor bem significativo do seu total do ativo, né? Vamos ter, então, 19.791.073. 19.791. 791.073. Consequentemente, né? Só mudar aqui um pouquinho para diminuir aqui. Opa. Então, consequentemente, como houve um aumento bastante significativo do ativo, nós vamos ter aqui um índice menor, né? Então, ó, 30,7%. Ou seja, praticamente 31%. Houve aí uma utilização do ativo para gerar riqueza, né, menor do que 2018. Caiu aí quase a metade. Justamente porque a empresa gerou um aumento no ativo, e não, esse aumento não foi em relação à sua produção, em relação à utilização do seu, digamos, da sua estrutura operacional. Ela aumentou o ativo, obtendo recursos no mercado financeiro, muito que provavelmente, né? Então, essa é a interpretação que a gente pode tirar aqui. Eu não estudei a fundo o Magazine Luiza, mas é o que eu entendo diante do índice que nós encontramos aqui. Né? Então, em 2019, usei menos o ativo total para gerar riqueza para a entidade. Então, vamos colocar aqui essa observação. Em 2018,
A empresa utilizou 54,99% do seu ativo para geração de riqueza. Ou para geração, colocar geração do valor adicionado total. Já em 2019, esse indicador caiu para 30,7%. Demonstrando que a empresa, estou inferindo aqui essa informação, tá? Obteve mais ganho com outras fontes de investimento. Com outras fontes de investimento. Ou seja, quando eu quero dizer aqui com outras fontes de investimento, eu estou falando que é diferente da fonte de investimento do patrimônio, né? Ela investiu em algum outro tipo de segmento, em algum outro tipo de atividade que não é atividade operacional. Ok? Muito bem. Esse índice também, vejam que não são índices tão complexos de ser entendido, né? Eles são relativamente parecidos e são simples. Depois nós temos aqui um outro indicador, o grau de participação dos empregados na riqueza gerada. Então, aqui nós precisamos ter uma quantidade de empregados da entidade. No nosso caso, nós não temos essa informação do Magazine Luiza, né? Nós não temos esse número aqui expresso para que a gente possa fazer essa medição. Mas vamos imaginar aqui, vou inferir aqui também, tá? Eu não tenho esse número, eu vou só colocar um número fictício para a gente ter uma ideia, tá? Ele mostra quanto cada empregado contribui, em média, na geração de riqueza da entidade. Então, é o grau de participação dos empregados, né? Na riqueza gerada. Então, vamos lá. Ó, VALPPE. Essa é a fórmula, né? É a nomenclatura, aliás, o índice. Ou GP. Sigla, né? RG. Deixa eu copiar aqui esse formato aqui. Bom, então, nesse caso, vamos ver o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Vamos lá na DVA. Valor adicionado líquido produzido pela entidade. Vejam que nós estávamos usando esta linha aqui. Agora nós vamos usar esta linha aqui, que é a linha que não leva em consideração os dividendos, as receitas financeiras, outros tipos de receitas que a entidade teve. Somente as receitas obtidas através da operação normal da entidade, né? Então, 4.645.741. 4.645.741. Dividido pela quantidade de empregados de uma entidade. Vamos ver aqui na internet se tem alguma coisa. Quantidade de empregados. Magazine Luiza em 2019. Vamos só ver se tem alguma informação.
35 mil funcionários em 2019. Né? Então, vamos imaginar que ela tem esses 35 mil aqui, só para a gente simular, né? 35 mil. Vamos ver quanto cada empregado desse contribuiu para gerar riqueza. E aqui não é vezes 100, né? Aqui é número. Ó. 4.132.000, né? Cada empregado gerou. Aqui a gente pode até colocar um cifrãozinho para a gente saber que, ó, não é vezes 100, não é um percentual, é um número absoluto, né? Então, em 2018, como nós estamos falando de um número em milhares, né? Então, vamos entender que aqui são 132 mil. Cada empregado do Magazine Luiza produziu, né, 132 mil de riqueza. É isso? 132 mil? 132 mil. Basicamente, 10 mil por mês, né? Um pouquinho mais de 10 mil por mês. Cada empregado gerou de riqueza para o Magazine Luiza, se é que ela tem essa quantidade mesmo de empregado, né? Mas não, até por ser um grupo muito grande, é difícil às vezes mensurar, né? O quanto de empregados se tem. A não ser que seja, obviamente, internamente, né? Se eu trabalho na empresa, eu consigo até medir essa quantidade, mas caso contrário, às vezes é meio difícil eu ter esse número mais preciso, né? Ok? Vamos ver para o ano de 2019, o quanto foi gerado aqui de riqueza. Então, valor adicionado líquido produzido foi 5.408.822. 5.408.822. E vamos dividir pelos mesmos 35. Não, deixa eu só ver. Eu coloquei 35 mil, mas é 35 milhões, né? Não, é mil. 35 mil, tá aqui, ó. Cerca de 35 mil funcionários. Então, aqui, vou dividir esses 5 milhões por 35 mil empregados e eu vou ter uma riqueza gerada por empregado, né, durante o ano de 2019, de 154 mil no total por empregado, né? Então, essa é a interpretação. Em 2018, cada empregado gerou um valor adicionado de 132 mil. E em 2019, um valor adicionado de 154 mil. Por aqui a gente consegue perceber o quanto cada empregado é necessário e o quanto ele é produtivo, né? E vejam que a cada ano que passa, as empresas vão investindo mais em tecnologias, em recursos, para minimizar os esforços da mão de obra, para automatizar e assim por diante. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E, obviamente, esse número é um número que ele precisa crescer a cada ano, né? E não diminuir, como aconteceu aqui no Magazine Luiza. Então, a cada ano que passa, a empresa precisa gerar mais riqueza com o efetivo que ela possui, né? Isso é ter gerenciamento, é ter capacidade gerencial de cuidar e manusear o seu efetivo, né? Os empregados que trabalham na empresa, ok? Bom, vamos para o outro indicador. Grau de contribuição do patrimônio líquido na geração da riqueza, que é o GCPLGR. Então, o quanto o patrimônio líquido, e quando eu falo de patrimônio líquido, eu estou falando de
Capital social, reserva de lucro, lucro acumulado, reserva de contingência, né? Todas essas reservas de reavaliação. Então, todo o grupo chamado patrimônio líquido. Quanto o patrimônio líquido, que é o capital próprio, ou o dinheiro dos sócios, está contribuindo para gerar riqueza. Então, eu vou também pegar o valor adicionado total a distribuir, dividido pelo patrimônio líquido. Mostra quanto o patrimônio social da entidade contribui para a geração de riqueza. Então, vamos pegar aqui, só copiar essa formatação, né? Então, aqui, GC, PL, GR. Valor adicionado total a distribuir. Vamos lá para DVA. Valor adicionado total a distribuir, 4.837, né? Então, esse número nós já temos aqui, ó. 4.837. Dividido pelo patrimônio líquido. Vamos no balanço patrimonial do Magazine Luiza. Balanço patrimonial, vamos para contas do passivo, né? Passivo. Patrimônio líquido total aqui, ó. Total do patrimônio líquido. 2.302.872. 2.302.872. Esse número dividido por 2.302 vezes 100. E vamos chegar a 210,06. Então, o patrimônio líquido, ele foi importante para gerar no ano 2018 210% do total do patrimônio líquido investido. Ou seja, nós tivemos aqui um montante equivalente a 2 vezes mais, né, que o patrimônio líquido que eu tenho disponível, ou o capital próprio que eu tenho disponível na entidade. É isso que nós temos aqui na interpretação. Quanto o patrimônio social da entidade contribuiu para gerar riqueza. Nesse nosso caso, contribuiu com 210%. Né? Então, é um montante significativo. É sinal de que esse patrimônio líquido está sendo bem investido, ou foi bem investido, né? Vamos ver para 2019, então nós vamos ter aqui 6.076. E o patrimônio líquido em 2019. 7.564.937. 937, vamos ver se é isso que eu já me esqueci. Uhum. E aqui, multiplicado por 100, né? Então, esse dividido por esse, vezes 100, olha como diminuiu. Porque houve um aumento de patrimônio líquido. Vamos ver o que aumentou no patrimônio líquido aqui, ó. Reserva de lucros aumentou bastante, é sinal de que houve um lucro significativo no ano de 2019, e esse lucro, obviamente, ficou aqui em reservas de lucro. Reservas legal não mudou muito, ações em tesouraria também não mudou muito. Capital social aumentou bastante, né? 52 milhões, né? Para 323 milhões. Mas o que aumentou mesmo foi a minha reserva de lucro, ó. 1.301. 1.301 em relação a 546, né? Então, houve aí um aumento bem significativo de reserva de lucro. E também, é claro, o capital social, ó. Vejam como aumentou o capital social. De 1.719 aumentou para 5.952. Houve aqui uma injeção de recurso, né, por parte dos acionistas, ok? Então, é bem interessante essa observação também. E isso fez, obviamente, com que houvesse uma mudança aqui desse indicador, né, de 2018 para 2019. Então, a capacidade de geração
A geração de riqueza, ou ainda o que a gente chama de grau de contribuição, né? O patrimônio líquido contribuiu para a geração do valor adicionado a distribuir com 80,32%, diferente de 2018, que tinha 210%, né? Então, aqui não foi usado toda a capacidade desse patrimônio líquido para gerar nem pelo menos a mesma proporção de 100%. Mas isso também não é ruim, porque é sinal de que houve um investimento por parte dos acionistas, né? No capital social, houve um aumento da reserva de capital e reserva de lucro. Então, isso mostra a fortaleza também, ou o interesse dos acionistas em investirem no negócio, né? Então, como houve esse investimento significativo, bastante interessante, o índice diminuiu, o indicador diminuiu para 80,32%. Vamos colocar aqui, esse indicador mostra que em 2018 houve uma contribuição do patrimônio líquido para o valor adicionado de 210%. Já em 2019, essa contribuição caiu para 80,32%, devido ao aumento do capital social e das reservas de lucros. E, então, essa é a nossa interpretação em relação a esse indicador para o ano de 2018 e 2019. Ok? E temos ainda mais um indicador, que é o grau de retenção do valor adicionado. Esse grau de retenção é quanto ficou para os lucros retidos, né? Por isso, grau de retenção. O quanto do valor adicionado foi retido para os lucros, ou seja, ficou lá na conta de lucros acumulados, né? Então, o índice é medido através do lucro retido, dividido pelo valor adicionado total a distribuir. Mostra quanto houve de aumento na riqueza do capital próprio da organização, né? O quanto aumentou os lucros retidos pela organização de um ano para o outro. Então, nesse caso, e daí, obviamente, a relação desse lucro retido para com o valor adicionado total a distribuir. Nesse caso aqui, nós vamos ter GRVA, vou copiar aqui isso aqui também, formato. Vou dar a corzinha aqui. Isso. Ok. Valor adicionado total a distribuir, né? É o mesmo VAT que nós temos aqui, ó. Então, eu já posso até colocar aqui os 4.837.427. E aqui, 6.076.346.
Essa informação nós já temos. Agora vamos ver os lucros retidos. Os lucros retidos nós vamos encontrar através da reserva de lucros, certo? Para o ano de 2018, nós teríamos que ter aqui o ano de 2017 para comparar o quanto houve de reserva legal. Mas vamos ver se no DRE a gente tem essa informação, né? Lucro líquido do exercício, vamos ver aqui, 597. Lucro atribuível ao acionistas controladores, 597. Lucro por ação, lucro retido, 597.429. Na verdade, no ano de 2018, não teve lucro retido, né? Certo? Porque vejam, todo o lucro que eu tive aqui, ó, no exercício, ele foi distribuído para os acionistas, né? Então, eu não tenho como medir esse índice em 2018. 2018, eu tenho aqui zero, então esse índice, obviamente, vai ficar inutilizado, ok? Eu tenho como medir agora para 2019, porque em 2019 nós tivemos aqui um resultado, né? Ó, deixa eu ver aqui, 921 para lucros retidos, reservas de lucro. Ah, minto, gente. Teve sim, 546.851. Aqui está como se fosse distribuído aos acionistas, mas não foi tudo distribuído a eles, né? 597. Só fazer uma conta aqui. Deixa eu copiar isso aqui para a gente poder fazer a conta certinho, né? Aqui, vamos ver aqui. Aqui no nosso Excel, para a gente ver. Bom, vamos ver aqui. Eu tinha 546.851 em 2018 e fiquei com 1.301.756. A diferença, então, 754.905. Ok? Então, essa diferença é quanto eu tive de lucro retido no período, no exercício. 754.905. 754.905. 754.905. Faço a divisão de um pelo outro e multiplico por 100, né? Então, aqui. Ou seja, o lucro retido em relação ao valor adicionado total a distribuir foi de 12,42%, que fica mais ou menos parecido. Não, não fica parecido, não. Aqui foi 15, né? Aqui foi quanto ficou para os sócios. Aqui foi quanto ficou em reserva de lucro, né? Ok? Lucros retidos. 12,42% de toda a riqueza, de todo o valor adicionado total a distribuir, foi destinado para lucros retidos, né? Essa é a informação que nós temos. Então, aqui como interpretação, mostra quanto houve de aumento da riqueza do capital próprio da organização. Houve um aumento da riqueza, capital próprio da organização em 2019,
na proporção de 12,42%. Então, essa foi a riqueza gerada, né? Retida no patrimônio líquido em relação ao lucro retido no período, ok? Então, por aqui, a gente consegue observar, né, pela DVA, que os indicadores da Magazine Luiza, eles são índices bem coerentes, são índices bastante interessantes, porque eles mostram uma fortaleza por parte da entidade, da empresa, em gerar condições, né, obviamente, de manter o negócio, de atender a sociedade, de atender os sócios, de atender os terceiros, né? Tudo isso com essa riqueza gerada aqui, através da DVA, demonstrada na DVA, né? Que é quanto sobra das operações normais da organização para cobrir aí as mais diferentes áreas de atuação ou áreas que contribuíram para a operação do negócio, ok? Então, esses são os indicadores que a gente pode obter através da análise da DVA. Ok, minha gente. Bom, gostaria agora de saber se vocês captaram, conseguiram compreender, se existe alguma dúvida, algo que eu possa explicar para vocês a mais. Vamos lá, minha gente. Falem alguma coisa. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Vocês estão por aí? Vocês não estão me deixando sozinho aqui, não, né? Ah, legal. Então tá, assim é melhor, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou assistindo o Jornal Nacional e deixando eu falando sozinho aqui, né? Então tá, minha gente. Na verdade, então, era esse o conteúdo que a gente tinha para hoje como conteúdo novo, né? Agora são 20h30. Nós vamos então fazer um intervalo e depois do intervalo vocês têm a atividade para fazer. Qual que é a atividade? Vocês vão pegar as informações do balanço patrimonial da Tupi, e eu vinculei lá para vocês também aqui na aula de hoje, né? A DVA da Tupi, ó. Vou até mostrar a DVA da Tupi aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para a gente demonstrar. Temos aqui a DVA da empresa Tupi SA. Ó, ano de 2017 e 2018, né? Ok? Que é o ano que vocês estão trabalhando. A cada aula que a gente faz, nós temos aí a atividade de vocês, a atividade presencial em relação à Tupi, né? Então, vocês estão já familiarizados com o balanço da Tupi. Observem aqui, para o ano de 2017 e 2018, a DVA, né, que eles apresentaram foi geração de valores adicionado. Deu aqui um total de... Aqui é em cima, tá? Ó. 3.875.360, 5.060.298. Insumos adquiridos de terceiros, matéria-primas e materiais estão aqui. Valor adicionado bruto. As retenções, que é a depreciação e a constituição, a parte de reversão de impairment, ok? Aqui. Valor adicionado líquido gerado, ó. 1.070.000, 1.481.000. Valor adicionado recebido em transferências, que é a participação de resultados e receitas financeiras. Vai dar um valor adicionado a distribuir de 1.175 e 1.571. Aqui teve os gastos com colaboradores. Observe que aqui, na DVA da Tupi, eles abrem um pouco mais esses gastos, né? Em colaboradores, encargos sociais, participação nos lucros, honorários da administração, saúde, segurança do trabalho, alimentação, educação, capacitação e desenvolvimento profissional e outros valores. Então, já é uma DVA um pouco mais aberta, mais completa, né? A gente consegue perceber aqui o quanto a empresa investiu, por exemplo, na parte de saúde operacional, tá? Ó, 72 mil, 66 mil no ano, né? Educação, ó,
um 163, um 528. Depois os impostos. O quanto a Tupi gastou com impostos federais, estaduais e municipais. Vejam que em 2017 foi muito pouco, né? Provavelmente porque ela tinha alguns valores a compensar, teve aí alguns valores de crédito de impostos, né? Então ela não teve muita contribuição em 2017, mas em 2018 já aumentou significativamente a contribuição, principalmente as federais, né? Ó, tá? Então, é uma observação que a gente vai fazendo e aqui a gente consegue perceber o quanto a empresa gastou com impostos. Capital de terceiros, que é a parte de despesa financeira, monetária e cambiais, ó. E os lucros retidos, capital próprio, né? O quanto foi disponibilizado para os acionistas, ok? Então, esse é o balanço da Tupi e é essa DVA que vocês devem trabalhar, então, como atividade para a aula de hoje, como atividade que vai valer frequência, né, para a aula de hoje, e vai valer ponto também para a avaliação de vocês, para a nota de vocês, tá? Porque o que eu faço, para vocês entenderem, além da prova que vocês fazem, eu também pego esses trabalhos que você essas atividades que vocês entregam. Se foram, por exemplo, 2 atividades, entregou as 2, tem 10, entregou só uma, tem 5, não entregou nenhuma, tem 0, né? Então, isso compõe uma das notas da N1, N2 e N3, ok? Então, é dessa forma que funciona. Por isso é importante entregar. Essa atividade de frequência, eu deixei a atividade aberta na aula de hoje para entrega até segunda-feira da semana que vem. Eu gostaria que vocês fizessem hoje, aproveitem o tempo, porque às vezes a gente se envolve com outras coisas e acaba esquecendo, né? Então, mas de qualquer forma, vocês têm, eu sei que alguns até me mandaram mensagem, disseram que não iam conseguir assistir a aula hoje, nesse momento, mas queriam assistir depois e fariam uma atividade posteriormente também, tá? Então, é isso que eu teria para passar para vocês hoje. Quero já de antemão agradecer a atenção de vocês. Hoje estamos com um quórum mais reduzido. Dos 36 alunos, estamos só com 25, então 11 alunos estão faltando hoje na nossa aula, né? Mas eu tenho certeza que irão depois assistir a nossa aula gravada, que vai estar disponível lá no YouTube, na aula que a gente gravou, que está sendo gravada aqui, ok? Então, eu quero já deixar aqui uma boa